empresa. Chegou numa hora, eu falei, acho que está na hora de parar tudo e ingressar na faculdade, né? Saí de Certo. um salário, assim, pela minha idade na época, um belo de um salário, larguei mão de tudo e fui estudar. Estudei, fui estagiário, e aquele salário que infelizmente é complicado, né? Uhum. Aí, quando estava estagiando, trabalhando já um pouco com meu pai, eu ingressei no sindicato. Trabalhei muitos anos no sindicato, trabalhei 21 anos no sindicato. Comecei como estagiário, aí aí fui ingressar para fazer a OB, que tem aquele, depois que termina a faculdade, aí que vem o problema, né? Quando você sai da faculdade, você não sabe nada, nada. Infelizmente, uma coisa que eu comparo que deveria ser feito o advogado, quando termina a faculdade, para conhecimento até das pessoas, quando ele termina a faculdade, ele tem que fazer uma prova. E essa prova da OB é o que vai ingressar como advogado. Aí você entra no quadro de advogados da OB, tudo, você passa a. Vamos fazer, você tem a titularidade de poder militar em qualquer área. Que é uma coisa muito complicada. Eu faço comparação, então, como eu disse, eu faço a comparação como médico. O médico, quando termina, ele tem que fazer uma especialização para querer atuar. O advogado, quando termina, tem que fazer uma prova. Só que a prova é uma prova muito difícil. Eu vou te dar até o que aconteceu na minha vida. É, Quando eu fui fazer o exame, a primeira vez era muito difícil. Já trabalhava, não era um paraquedista que vai fazer uma prova e passar no exame. Eu já estava na área, manjava bem quase todas as áreas. Por quê? Bagagem do pai e por trabalhar em sindicato. Depois eu vou falar o que é um sindicato também, na Uhum. questão do leque que abrange o sindicato. Aí eu não passei na primeira vez, fiquei por um ponto, me lembro até hoje. E, paralelamente, o que eu fiz? Eu estava querendo entrar na magistratura, eu estava querendo ser juiz de direito. Aí, o que eu fiz? Vou fazer um curso de direito e, automaticamente, eu vou estudar já junto para o exame da ordem. Eu fiz a prova, eu reprovei por um Hum. ponto e passei na Caramba. primeira fase da magistratura. Ué, Para você ver o nível que estava a OAB. Mas aquela, eu, por meu pai ser advogado, parece que eu tinha obrigação. Então veio o psicológico. Fazer uma prova com cobrança, por quê? Meu pai tinha falecido na segunda-feira e a prova era no sábado. e- Cabeça zero. Mas fui fazer a prova. Fiquei por um ponto. E eu passei na magistratura. Depois de 2 semanas teve a prova da magistratura e eu passei na primeira fase. Aí veio a segunda, aí eu não tinha muita cabeça, tudo, eu estava mais focado no direito. A magistratura seria dar continuidade. Se meu pai tivesse vivo, tudo, eu pensava numa estabilidade. Gosto muito vamos falar assim, da profissão de um juiz, sabe? Então eu estava focado nisso. Aí, como infelizmente veio acontecer essa tragédia, aí teve que mudar todos os planos. Por quê? Eu sou o único advogado da família. Uhum. Então, o escritório, quem vai tomar conta do escritório? E eu já trabalhava no sindicato. Aí, o que eu fiz? Tive que tomar conta do escritório, isso, aquilo e tal. E aí comecei, aí deslanchou a vida de advogado. A minha carreira começou a deslanchar. Aí fui trabalhar, já trabalhava como advogado do sindicato. E o sindicato, assim, o leque, a experiência e os advogados que eu tinha, porque eu era o único estagiário do sindicato. Então estava todos os advogados assim de renomes, não era advogado qualquer advogado, era de advogados renomeados aí no mercado. E eu, por ser o único estagiário, pô, eu era, vamos falar assim, o melhor aluno. Tu não queria, me passava sobre direito de família, direito civil, o direito trabalhista. Eu trabalhei também com a federal, impostos Uhum. tributários. Então você vê que começa assim a ter um conhecimento, acompanhando aquele estudo de fazer curso preparatório para juiz, que também abre o leque, porque o edital de uma prova de juiz
é complicado, você tem que estudar muito, mas estudar muito. Aí eu acabei tendo esse, vamos falar assim, um pouquinho de conhecimento de cada um. Aí quando eu passei na OAB, eu fiz de novo a prova, passei na OAB, o sindicato falou, agora você vai ser advogado. E eu era, por ser advogado de sindicato, ou é trabalhista ou é civilista. Uhum. Eu, como fazia tudo, em razão já do meu pai, das provas, dos concursos, ele falou, Reginaldo, você entra, fica, você vai ser o advogado coringa do sindicato. Então eu atendia família, trabalhista, civil. Eu só não faço criminal, mas eu atendia o crime. Por quê? Eu estudei muito crime, mas eu não gosto. É uma coisa que não me fascina. Nunca me fascinou. É legal, vamos falar assim, no banco lá da faculdade é legal ver os crimes, isso, aquilo, mas ética profissional eu já não me, sim, não me incentiva. Por quê? Tá. A questão que eu prezo muito, advogado e cliente, por ética do Reginaldo, particular minha, eu não quero ter um homicida sentado na minha frente. Mas o código, a OAB, o direito, tudo isso te dá, vamos falar assim, o poder da defesa. Você tem que defender alguém. Mas Uhum. eu, particularmente, eu não gosto. Então, por isso eu me afastei. Eu dou até os encaminhamentos, o que se faz, o que não se faz. Mas eu não quero como cliente. Aí comecei a ir no sindicato, seguindo essa, vamos falar assim, esses atendimentos. Eu fazia de todo mundo, coringa, né? Ah, fala com o Reginaldo. Ah, fala com o Reginaldo, fala com o Reginaldo. Aí fiquei 18 anos num. Aí estava nesse sindicato, meu chefe, que hoje ele deve ter uns 97 anos, ele parou de trabalhar com 92, se eu não me Ô, engano. louco. E ele, Pedro e Tom, ele é uma celebridade no direito trabalhista no Brasil. Celebridade. Todo mundo quer ele. E ele é advogado trabalhista, especializado direito sindical. Caramba. Os sindicatos contratam ele para fazer todo as negociações, tudo assim, é uma celebridade. Aí, como ele tinha vários sindicatos como patronal, ele Uhum. falou, Reginaldo, você não quer trabalhar no sindicato, num outro sindicato? Eu falei, quero. O que eu vou fazer lá? Você vai fazer civil, família e trabalhista. Numa unidade em Guarulhos, você vai ser civil e trabalhista. Uhum. Desculpa, civil e família, em Guarulhos. Tá. Em Diadema, você vai ser civil, família e trabalhista. Aí, tudo bem. Aí fui. Nesse sindicato, eu fiquei 19 anos. Então, eu Uhum. fiquei. Aí depois, então, aí veio o terceiro sindicato. Aí fui trabalhar. Você não quer trabalhar no sindicato da Sabesp? Aí eu falei, vou. Aí trabalhei lá, fiquei um tempo lá, mas era no Caraguatatuba. Aí ir para Caraguatatuba toda semana não é legal, cansa. Mas eu fiquei assim, direto em 3 empregos, assim, correndo para cima e para baixo, audiência, atendimento, cliente, prazo, peça recursal, tudo isso. Então minha vida foi uma loucura. Aí Já tô teve vendo. ainda, não é fácil. Todo mundo reclama de um emprego, você imagina 3. Exato. Não é fácil. Não é fácil. E um não gostava, tinha um sindicato que não gostava que eu ia para o outro. Hum. Você vai lá, eu tenho que ir, eu tenho audiência, eu tenho que ir atendimento. Aí comecei vamos falar assim, mas tudo dentro de um cronograma. Eu tenho que ir horário nesse, horário naquele. O problema é quando vinha audiência. Ó, tem que fazer audiência. E aí, quem vai fazer um plantão? Aí eu pedia para trocar o plantão, isso. É aquela loucura, né? Uhum. E aí vai saindo de um, vai saindo de outro, também cansa, a idade chega, você tinha aquela disposição que você, infelizmente, acaba terminando. Meu pai ainda sempre falava, ó, a cabeça pensa, o corpo não acompanha. Meu pai sempre falava isso. Ah, pai, para, isso é coisa de velho, nada. Hoje eu, como eu falei, estou prestes aos 55, tem coisas que a cabeça pensa e o corpo não vai. Verdade. Infelizmente. E aí começou, né? Toda essa vida aí sindical, que é uma paixão. Eu saí, deixei portas abertas, nunca saí com
assim, brigando, sempre saí de boa, é isso, acabou, vamos acabar? Então tá. Faço alguns serviços até hoje, por indicação, mas aí a vida vai mudando, né? Sim. Aí eu acabei montando um escritório, hoje eu tenho um escritório, aqui na Zona Norte, pertinho da minha casa, para ser exato, é 1,1 km. Como eu dou valor a isso hoje? Porque eu saio de casa, eu tropeço, eu caio dentro do escritório. Isso é muito bom. É.